De onde vem a salvação? De modo geral, o ser humano faz essa pergunta. Em algum momento da nossa vida, da nossa história, nós faremos essa pergunta, ou já fizemos essa pergunta: de onde vem a salvação? Porque diante de nós está, inequivocamente, um mundo perverso, um mundo mau, um mundo perigoso. E essa pergunta tem sido respondida das mais variadas formas. Alguns dizem que não existe, outros afirmam das formas mais diferentes, através da religiosidade. E Friedrich Nietzsche tentou responder isso de algumas formas. Assim falou Zaratustra. Ele busca, dentro da argumentação desse livro, dessa ideia, usar Zaratustra como uma máscara que necessariamente tece críticas ao nosso sistema de vida, principalmente ocidental, e dentro dessa máscara ele vai descobrindo uma trilha na sua jornada, onde ele consegue, na sua cabeça e no seu entendimento, chegar à redenção. E aí depois ele vai trabalhar sobre o herói e sobre tantas outras questões, mas a ideia máxima dessa desconstrução na utilização dessa máscara é tão somente a desmoralização da moral, é a destruição de todos os conceitos estabelecidos dentro de uma moralidade, ou seja, uma remissão, uma redenção da moral, porque o próprio aspecto de moral já seria um erro na perspectiva que ele aponta. Então ele supera a ideia da moral, aceitando-se da forma que ele é e o mundo da forma que ele é, e tirando, saindo desse aprisionamento e buscando assim a liberdade da sua própria vontade. Não sei se foi muito claro, mas são perspectivas que são muito aceitas nos dias atuais. As pessoas olharem para qualquer tipo de apresentação de liberdade ou de salvação fora de si mesmo, já se torna uma heresia nos conceitos sociais. Mas eu quero apresentar para vocês o que a Escritura nos mostra como salvação, o que a Escritura nos mostra como redenção. Isaías 61, nós vemos a apresentação da salvação, não fundamentada em nós mesmos, em nada do que nós podemos produzir ou que nós mesmos possamos encontrar na nossa própria busca, seja numa religião opressora, ou seja num niilismo anárquico, hedonista, seja lá o que for a forma que você possa buscar. A verdade é que a salvação só pode ser encontrada em Cristo e na sua santa palavra. Eu quero te convidar a abrir então sua Bíblia, Isaías 61. Cantamos boa parte desse texto há pouco. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os nossos rebanhos. Estrangeiros serão os nossos lavradores
e os nossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Queridos, observando essa passagem, podemos estruturá-la onde duas formas distintas são apresentadas. Do versículo 1 ao verso 9, observamos enquadrada essa expressão daquilo que Deus faz. Nos 3 primeiros versículos, prioritariamente, nós observamos essa nomeação de Deus, ungindo o seu servo para a utilização. E nós observamos no decorrer, a partir do versículo 4 ao versículo 9, ele não falando mais desse ungido agindo, mas dessa restauração nessa terra, dessa reabilitação da terra, das pessoas sendo chamadas de sacerdotes do Senhor, ministros de Deus, de dupla participação nesse consolo, onde tiveram anteriormente uma dupla participação na desgraça. Se você observar o contexto em Isaías, agora há uma promessa de uma dupla participação nas bênçãos do Senhor, e o Senhor fará uma aliança com este povo eternamente. Há uma discussão teológica que talvez seja importante falarmos, é se esse capítulo está incluído entre as canções do servo, seria a 5ª canção do servo sofredor, ou este texto estaria incluso em uma outra categorização. Ele é uma canção do servo ou não? Nós podemos observar dentro de toda essa oração que há o cumprimento claro, acho que é importante já para entendermos o texto, que o próprio Cristo se apropria, como autor nessa passagem, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 17, ele faz a citação desses versículos iniciais aqui. Espírito do Senhor Deus está sobre mim, nos mostrando claramente a identificação dele como o Senhor, como o cumprimento dessa promessa. Então é importante para nós entendermos que do capítulo 1 até o capítulo 39, Isaías está apresentando o Senhor como rei. Do capítulo 40 ao 55, nós observamos a apresentação dele como servo sofredor, esmagado, que sofre, que padece, para redimir, para restaurar o seu povo. Mas aqui, do 60 em diante, nós observamos a apresentação deste que é rei, deste que é servo, agora ungido, depois de cumprir as suas etapas como rei e como servo, ungido para dar fim a todas as coisas, ungido para restaurar plenamente o seu povo. Por isso, ele trabalha e apresenta, Isaías vê esse Messias aqui como um governante das nações, ele vê o Messias como um servo de todos,
o servo esmagado, mas ele vê o Messias como um ungido de Deus, que vem destruir os inimigos de Deus com a sua própria palavra. Então esse contexto de Isaías 61 nos apresenta este servo que cumpriu o seu papel como servo sofredor, agora como exaltado, como bendito, que vem restaurando plenamente todas as coisas. É importante também, para entendermos essa passagem, essa expressão utilizada, o ano aceitável do Senhor, ou o ano jubileu, que é aquela perspectiva clara de que alguém que perdesse as suas posses depois do 7º ano, voltaria a ter novamente a sua terra, que é o ano do resgate, é o ano da remissão. E ele usa essa figura tão clara lá em Levíticos capítulo 25 para ilustrar que o povo de Deus passou por esse período sim, de sofrimento, de cativeiro, de justiça, de juízo de Deus, mas pela própria promessa do Senhor, haveria de chegar o dia de que este ungido do Senhor traria essa boa notícia, esse evangelho, claramente para anunciar essa salvação do seu povo. Assim como ele fez lá no Evangelho de Marcos, mostrando a sua autoridade sobre os demônios, mostrando a sua autoridade sobre as doenças, mostrando a sua autoridade no próprio proclamar da palavra de Deus e diante das autoridades. Então esse é o contexto dessa passagem, é esse ano do jubileu, é o ano da vitória, é o ano do resgate, é o ano da restauração. E é exatamente por isso que Jesus se utiliza dessa passagem no Novo Testamento, quando ele cita lá nos Evangelhos. E ele pode citar isso porque ele já havia assumido no seu batismo, na sua tentação, esse papel de servo sofredor que haveria de cumprir na cruz do Calvário. Por isso ele cita dessa forma, claramente, como embasamento de tudo aquilo que ele haveria de fazer em prol da vontade do Pai e daquilo que ele foi enviado. Então, assim como o capítulo 53, que é do servo sofredor, é a base para o cumprimento daquilo que estamos vendo aqui, nós observamos também o sacrifício expiatório de Cristo nos Evangelhos como a base daquilo que viria a acontecer na igreja em Atos. Então podemos identificar aqui a progressividade das coisas acontecendo. E é por isso que esse texto é tão destacado e importante. E eu gostaria de nessa noite falar sobre a mensagem do ungido do Senhor, que promete, em primeiro lugar, libertação. Se você observar nos versos iniciais, eles apresentam essa imagem desse homem ungido pelo Espírito com uma tarefa, e uma tarefa boa. É uma tarefa de trazer uma mensagem boa, pregar o ano aceitável do Senhor, proclamar as boas notícias. Essa unção que ele recebe do Espírito do Senhor está tão ligada às profecias reais, como também às profecias de servo. Está identificando que esse aqui não é uma nova figura, é a mesma figura que é o rei, é a mesma figura que é o servo sofredor, e é a mesma figura que vai voltar com todo o seu esplendor e com toda a sua glória, cumprindo todos os seus desígnios. Esse é um ministério nesse contexto. E nós observamos que há benefícios tão claros apresentados aqui, assim como o que Cristo veio fazer. Ele veio apresentar a mensagem aos pobres, aos cativos, literalmente, talvez pobre mesmo, não simplesmente pobre em espírito, mas cabe, quando olhamos para as bem-aventuranças no Sermão do Monte que Jesus apresenta, ele fala também dos pobres em espírito, ou seja, aqueles que têm a consciência clara da sua condição de pecadores. Estes têm uma boa notícia para escutar, eles vão de escutar uma boa notícia. E talvez seja exatamente nesse contexto, porque se lembrem, o contexto da passagem é um contexto de juízo. Deus estava derramando juízo sobre o povo estava no cativeiro, a promessa do cativeiro, o povo sofrendo, mas o povo
consciente de que estava recebendo o juízo de Deus por causa dos seus pecados. É exatamente essa mesma condição do pobre de espírito lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito ou em espírito, porque serão felizes, porque serão bem-aventurados. Todo esse contexto de felicidade, de serem abençoados, está nessa conscientização daquilo que eles são. Eles são pecadores. E a mensagem começa aí. Para quem se enxerga como pobre, como enlutado. O contexto de Jerusalém será um contexto de destruição. Os portões queimados, toda a violência e toda a dor, o povo saindo e indo para uma terra desconhecida. Então é dentro desse contexto de desolação que há a promessa de que esse Senhor vem trazer na sua palavra, de que haverá um novo êxodo agora. O êxodo foi para o juízo, esse agora é um êxodo de retorno, é uma promessa desse retorno. Esse povo que foi para a Babilônia, será o povo também, não o mesmo povo, mas o povo irá voltar para essa terra, porque há essa promessa, há esse ano do jubileu, há esse ano aceitável do Senhor, chegará o dia da redenção. Por isso essa boa notícia que nos é apresentada. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso libertador. Aqui Deus se apresenta como este Salvador, como também juiz, claramente nos mostrando essa ideia, ano aceitável do Senhor. Ele usa um jogo de palavras quando ele diz, estão de luto, uma coroa ao invés de cinza. São palavras muito parecidas, a ordem das palavras é só a mudança de uma letra. E ele começa a fazer esse jogo de palavras para trazer essa ideia desse valor, dessa conotação, dessa ênfase, daquilo que está ruim, mas que será bom, e será muito bom. Jesus é esse Salvador, como também este Senhor e Juiz que está julgando, porque nos diz o texto que ele também fará menção ao dia da justiça, o dia da vingança do Senhor. E nesse dia, este povo que passou tanta vergonha e tanta dor, será um povo exaltado e bendito pelo Senhor. Por isso o termo carvalho de justiça, numa comparação ao capítulo anterior, no versículo 21, nesse pensamento de algo estabelecido, algo imponente, algo forte, totalmente contrastado com a condição de Jerusalém, que estava desolada, ou seria desolada e destruída. Então é muito forte para nós atentarmos para todo esse pensamento. Se olharmos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, verso 13 e 14, Jesus responde aos fariseus assim: ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Trazendo uma ênfase clara de que Jesus falava claramente aquilo que deveria ser anunciado dessas boas notícias, mas eles não queriam entender, e não entendiam, porque não tinham os ouvidos abertos para entender claramente, porque estavam preocupados com a sua própria justiça, com a sua própria consequência, com a consequência dos seus próprios atos dentro da sua própria redenção. Esse é o grande problema. O ser humano buscando redimir-se por si mesmo. E ele então cria estratagemas e problemas e conceitos bem elaborados para tentar produzir tão somente aquilo que é inútil, porque a nossa própria justiça nada pode diante da justiça do Senhor. Quem liberta é Cristo. Nada que eu e você possamos fazer pode mudar essa verdade.
Então Ele é o nosso libertador. A mensagem clara inicial nesses 3 versículos é nos mostrar que haverá de ser levantado um libertador. Mas essa mensagem do ungido, ela não se limita a alguém que liberta, que tira alguém da condição de escravo e fala assim: agora viva a sua vida do jeito que você quiser. Não. A mensagem desse ungido é uma mensagem que promete também restauração. Eu e você podemos observar essa restauração aí. Edificarão os lugares antigamente assolados. No Antigo Testamento é muito enfática a ideia da terra. A terra é muito preciosa, né? Essa questão agrária é enfatizado de Gênesis a Apocalipse, porque termina assim também, da novo céu, nova terra. Mas toda essa ênfase dessa preciosidade, ele vem trazendo essa descrição de que agora a promessa lá em Êxodo 19, que seríamos um novo reino, um reino de sacerdotes, será cumprida. Toda essa ideia de sacerdotes levíticos que não tinham uma terra, porque outros se utilizariam da terra por causa das funções especiais que eles tinham no seu trabalho, agora todos, de certa forma, seriam destacados nesse serviço ao Senhor. Os estrangeiros viriam fazer esse trabalho e agora o povo teria o benefício claro, como uma herança recebida por Deus, de poder servir ao Senhor em tudo aquilo que Ele restaurou. Sereis chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Alguns utilizam esse texto de forma muito equivocada, né, trazendo a ênfase na teologia da prosperidade, que simplesmente o fato de você ter alcançado ter sido alcançado pela graça e a sua vida transformada, você vai se tornar rico, você vai se tornar destacado, porque o texto diz que vamos comer das riquezas das nações. A literalidade disso não tem nada a ver com o que nós temos visto. Pelo contrário, homens e mulheres chamados por Deus são chamados para servir. E os benefícios que temos diante de todas as nações é vermos a glória do Senhor, a glória que vos gloriareis. A glória de Deus sendo repleta diante de tudo. Então, queridos, toda essa lei de herança, essa dupla herança há essa ideia quando se fala do jubileu, o primogênito, ele recebia a dupla parte. Quando você estuda um pouco a história de Jacó e Esaú, você consegue observar isso mais claramente, né? Aquele que é o primogênito tem um direito duplamente maior do que o outro, da herança que haveria de receber. E talvez por isso também é destacado aqui que Israel seria duplamente punido. Lá no capítulo 40 fala dessa dupla punição. E agora no 61 ele vem falar dessa dupla bênção, dessa dupla herança que esse primogênito Israel haveria de receber, porque ele é o primogênito entre as nações. A terra que flui leite e mel, que foi entregada ao povo, é a terra que vai fluir toda a bênção do Senhor. A terra será restaurada para o povo de Deus, porque aqueles que tomaram não tinham o direito de assim o fazer, e então o Senhor manifestará a sua justiça. Claramente ele diz isso no texto. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Por mais que o próprio Deus seja o autor do juízo sobre a nação, isso não traz o salvo-conduto de que as nações que foram lá e destruíram a Babilônia, a Pérsia e tantos outros que dominaram essa nação e esse povo de Deus, tem um salvo-conduto de terem feito. O Senhor vai cobrar isso deles. Há uma cobrança clara dentro disso. E aí ele traz a ênfase no final do versículo 8: farei uma aliança eterna. Aquilo que Deus está sendo estabelecido, nós vamos a progressividade disso. O povo vem ofendendo o Senhor infielmente desde Gênesis, e o que Deus está falando é que aquilo que Ele está estabelecendo
no seu próprio servo, no seu próprio rei, no seu próprio servo, no seu próprio ungido, é algo estabelecido para sempre. É eterno. E vai destacar claramente a plenitude de tudo isso no nosso relacionamento com Deus. Eu e você gozaremos plenamente a presença de Deus, satisfatoriamente num relacionamento saudável com Deus e uns com os outros, não porque nós adquirimos uma moralidade ou uma ética que nós vamos produzir simplesmente porque conhecemos o Evangelho. Não, porque Deus vai transformar a nossa vida. Ele já transformou e plenamente transformará isso no último dia e viveremos plenamente com Ele. No novo céu, na nova terra que será aqui. Com Ele, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito, porque Ele tem uma aliança eterna. Isso está fundamentado na fidelidade divina, dos pactos estabelecidos por Ele. Queridos, se não existe redenção sem Cristo, também não existe restauração sem Cristo. Todo esse concerto, nesses versículos que eu e você estamos observando aqui, do 4 ao versículo 9, que é algo proposto por Deus. Edificarão, mas é Deus quem vai fazer. É Deus que proveu tudo. E eu posso sem nenhum medo dizer para você que se Deus redimiu a minha vida, redimiu a sua vida, tudo o que tem que ser consertado, tem que ser consertado debaixo do que Ele mesmo estabeleceu. Não existe conserto, não existe restauração que também não seja movida pelo próprio Deus. Terceiro e último lugar, a mensagem do ungido do Senhor promete júbilo. Esses que estavam chorando vão rir e vão se alegrar. Versículo 10: regozijar-me-ei no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. É uma mensagem de ânimo, de júbilo, porque aquele que prometeu, Ele cumpre, Ele é fiel à sua própria palavra. Tudo será restaurado. Ele me cobriu com vestes de salvação. Essa analogia da roupa é usada anteriormente também. Manto de justiça, não porque eu sou justo, mas Ele proverá a justiça adequada. A palavra fiel de Deus garantirá que a justiça vai fluir assim como um jardim. Olha o que diz: assim como um jardim faz brotar o que nele semeia, assim como é natural você jogar uma semente numa terra boa, e com a água, quando a água vem, aquilo vai fazer fluir, vai fazer crescer adequadamente, naturalmente o Senhor fará brotar a sua justiça e o louvor perante todas as nações. E assim Ele o fez. A minha alegria e júbilo que podemos ter eu e você é porque Ele fez isso em Cristo Jesus. Jesus é a plenitude da salvação, da redenção, da restauração e também a base de toda a alegria e júbilo que eu e você desde já podemos ter, porque desde já conhecemos o Redentor e esperamos o seu retorno, e neste retorno sabemos que viveremos plenamente tudo o que Ele prometeu. Viveremos as bênçãos nupciais desse reencontro. Olha o que ele diz aqui: como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita. Esse encontro dito aqui, como também dito em Apocalipse, esse encontro de Cristo com a sua igreja, com sua noiva, é um encontro de júbilo, de celebração e de alegria. Meu querido, o meu dia a dia, o meu cotidiano, ele precisa estar envolto a essa máxima. Senão eu vou me envolver, assim como Nietzsche, e me perder nos meus próprios devaneios, na minha própria loucura de eu mesmo tentar a minha própria redenção. E quando eu não consigo, eu digo que tudo é certo. Se eu não consigo lidar com o defeito, com o erro dos outros e nem com o meu, eu vou dizer então, na minha loucura, que tudo é certo. Tudo é adequado. O que eu preciso é apenas me adaptar diante de tudo isso. Não, meus queridos, Deus é bom, Deus é o Redentor, Deus é o restaurador, e Deus é a base de todo júbilo e alegria que podemos encontrar,
porque essa salvação não se limitou ao primogênito, mas alcançou todas as nações. Perante todas as nações, a salvação do Senhor se fez presente. O que mais esperamos para continuarmos a servir ao Senhor? O que você precisa? Nosso relacionamento com Deus, a nossa religião, ela não é fundamentada em algo que nós produzimos ou nos cercamos de regras, de éticas, que nos propomos a cumpri-la, para que depois recebamos aquilo que nós queremos. Infelizmente, a religiosidade é muito marcada por isso, de forma geral. Não é incomum você encontrar igrejas e instituições que ofereçam isso. Viva assim, seja assim, dê isso aqui, faça aquilo outro, que você vai receber o que você quer. Mas não é isso que a Escritura nos apresenta. Ela nos apresenta um Redentor, um restaurador, que vem oferecer aquilo que eu nem consigo imaginar que é tão bom, que é essa paz entre o Criador, o Redentor, e eu, o pecador, ofensor do nosso Deus. Eu preciso fundamentar a minha existência e o meu cotidiano nesse compromisso. Ele me libertou, Ele me restaurou. Eu posso já viver com júbilo, com alegria, porque eu já desfruto daquilo que Ele realizou. Eu sei, meus queridos, que muitos de nós enfrentamos situações muito complicadas e difíceis, doloridas, de difícil lidar, mas eu te desafio a encontrar algo maior do que a alegria de se encontrar com Cristo, de saber que Ele não é seu inimigo. Pelo contrário, Ele pagou a sua dívida. Não só pagou a sua dívida, mas restaurou toda a sua vida, e é a base de toda a alegria que você pode ter e encontrar. Vivemos numa sociedade que facilmente se coloca enfadonha, vive enfadada, porque não consegue encontrar satisfação em mais nada. E ela não encontra porque realmente não pode existir satisfação e contentamento genuíno fora de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Que todos os desafios que estiverem diante de você sejam colocados diante do Redentor. Talvez você possa conversar comigo e falar: pastor, mas e isso, como que resolve? Aí eu vou falar para você: eu não sei. Eu não sei. Mas há aquele que é o Redentor e Restaurador, e que pode lidar com todos os problemas e com todas as circunstâncias, e que pode te capacitar, e que te capacita, que te dá a condição de passar por todas as circunstâncias, sem perder o foco adequado de que é viver para a honra e glória do nosso Deus. Nós somos chamados para isso, com esperança. Aquele que prometeu não mente e não falha. Ele é o nosso Senhor. E eu acredito que a motivação máxima que encontramos nessa noite é essa. Assim como o profeta aqui se enche de júbilo e de alegria, porque está trazendo uma boa notícia para o povo, que você também olhe para Cristo, em toda e qualquer circunstância, e se encha de ânimo, de perseverança, e continue perseguindo, persistindo no caminho que Ele mesmo chamou você. No nome de Jesus. Amém. Pai de amor, nós exaltamos e bendizemos o seu nome. A sua palavra é viva e eficaz para transformar a nossa vida. E nós estamos diante desta. Que esta tome o lugar devido, ó Pai, em todo o nosso proceder. Que não nos esqueçamos de tudo aquilo que o Senhor fez. Mesmo que estejamos, ó Deus, nas circunstâncias mais dolorosas e difíceis, não existe nada maior, ó Deus, do que aquilo que o Senhor fez por nós, do seu amor dispensado em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu clamo que o Senhor me fortaleça,
fortaleça a sua igreja e o seu povo na verdade. Ó Deus, que não sejamos pessoas alienadas, totalmente desprovidas de algo concreto e fundamental na sua vida, e por isso vivem de um lado para outro, agitados, sem saber o que fazer. Mas que sejamos firmes e compenetrados na única verdade que existe, que é o Senhor. E assim se destaque a sua glória, como diz o texto, plantados pelo Senhor, para a sua glória. É para isso que nós existimos, ó Deus. E que todo o nosso viver destaque isso, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez, louvando ao Senhor, e depois daremos o aviso e as bênçãos.